que você está fazendo aqui? Essa é a minha aeronave. A verdadeira questão é o que você está fazendo aqui. O piloto inclinou a cabeça levemente e disse, com a voz calma, de quem sabe exatamente onde pisava. Desculpe, senhora. Só recebo ordens da dona da aeronave. Rafaela Drummond tinha 42 anos, 2 deles passados tentando entender o que havia feito de errado. Naquela tarde de terça-feira, ela estava sentada na poltrona de couro creme do jato particular, olhando pela janela oval enquanto esperava o marido aparecer. O avião estava estacionado no aeroporto executivo de Campinas, motores desligados, e Márcio ainda não tinha chegado. Ele havia ligado 20 minutos antes, dizendo que passaria primeiro no escritório, que demoraria mais um pouco, que ela fosse se acomodando. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de quem está comprando tempo. Rafaela tinha aprendido a reconhecer os tons de Márcio Drummond nos últimos 7 anos de casamento, a mesma forma que se aprende a reconhecer quando o tempo vai mudar, não pelo que as pessoas dizem, mas pelo que elas evitam dizer. A comissária de bordo, uma jovem de nome Priscila, trazia uma taça de suco de laranja natural quando a outra mulher entrou no avião. Rafaela não a conhecia, mas reconheceu o tipo. Vestido de malha na cor caramelo, bolsa de grife que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em 2 meses, cabelo escovado com aquela perfeição que só vem de muito dinheiro gasto com muito cuidado. A mulher entrou sem pedir licença, sem hesitar na escada, como se soubesse muito bem onde estava indo. Ela parou no corredor do jato e olhou para Rafaela com uma expressão que não era bem surpresa. Era a avaliação. Você deve ser a Rafaela, disse a mulher. Sou, disse Rafaela. E você é? Vanessa. A mulher não completou o sobrenome. Sentou-se na poltrona da frente, jogou a bolsa no assento ao lado, com a familiaridade de quem faz aquilo toda semana. Márcio disse que você estaria aqui. Disse também que já tinha resolvido a situação. Rafaela colocou a taça de suco na mesinha lateral com cuidado, o tipo de cuidado que se usa quando as mãos querem fazer outra coisa. Que situação? Vanessa olhou para as unhas, depois para Rafaela. Olha, sem dramas, tá? Eu não gosto de cenas. Márcio disse que vocês dois já tinham conversado, que você sabia. Sabia o quê? Vanessa suspirou. Era o suspiro de quem está lidando com algo incômodo, mas inevitável, como fila de banco ou trânsito na sexta. Que vocês estão se separando, que o jato vai passar pro nome dele no processo, que essa viagem a gente ia fazer juntos. Ela fez uma pausa. Sem você. O ar dentro do avião era refrigerado, mas Rafaela sentiu a temperatura mudar de outra forma, não de frio, de algo que se solidifica. Priscila, ela disse, sem tirar os olhos de Vanessa. A comissária apareceu no corredor. Senhora? Pode chamar o capitão Henrique, por favor. O capitão Henrique Bastos tinha 51 anos e voava para a família Castilho há 14 deles. Não para a família Drummond, para a família Castilho. Rafaela Castilho Drummond, filha única de Orlando Castilho, que havia construído o maior grupo de logística do Centro-Oeste nos anos 90 com as próprias mãos e uma teimosia que os netos herdariam, cada um à sua maneira. O jato pertencia ao grupo. Sempre havia pertencido. Ele apareceu na entrada da cabine, uniforme impecável, expressão neutra. Capitão, disse Rafaela. Quem autoriza os voos desta aeronave? Henrique não piscou. A senhora, doutora Rafaela. O jato está registrado no Grupo Castilho Logística, do qual a senhora é diretora-presidente desde o falecimento de seu pai, em março do ano passado. Vanessa se moveu na poltrona. Pela primeira vez desde que entrou, ela parecia estar calculando. E se alguém que não seja eu solicitar um voo? Rafaela continuou. Precisaria de autorização sua, por escrito ou verbal confirmada, conforme protocolo da empresa. Rafaela finalmente olhou para Vanessa. Então, Vanessa abriu a boca, fechou. A bolsa de grife continuava no assento ao lado, mas já não parecia tão confortável ali. Márcio disse que... Márcio não tem autoridade sobre esta aeronave, disse Rafaela. Nunca teve. O que ele disse ou deixou de dizer para você é problema entre vocês dois. Ela pegou o celular da bolsa. Capitão Henrique, cancele o plano de voo. Vou precisar que o senhor aguarde aqui. Entendido, doutora. Vanessa levantou. O movimento foi rápido, mas não desesperado. Ela ainda tinha o controle de si mesma. Isso Rafaela reconheceu.
Não era uma mulher que perdia a compostura facilmente. Era o tipo que chora no banheiro e sai com o rímel intacto. Eu não sabia que ele era casado, disse Vanessa na escada. A voz estava diferente. Não era desculpa, era informação. Quando descobri, ele disse que era casado no papel, mas que estava saindo. Rafaela a olhou por um momento. Quanto tempo? 18 meses. 18 meses. Rafaela fez a conta enquanto Vanessa descia as escadas do jato. 18 meses atrás, ela e Márcio tinham ido juntos ao casamento da filha de um sócio do pai. Tinham dançado. Ela havia pensado que as coisas estavam melhorando. Ela discou o número de Márcio. Ele atendeu no terceiro toque, a voz levemente ansiosa. Rafa, eu tô indo, tá? Só mais uns 15 minutos. Não precisa vir, disse ela. Silêncio do outro lado. O voo foi cancelado, continuou Rafaela. E quando você tiver tempo, me ligue para combinarmos a entrega das suas coisas. Você pode ficar no apartamento do Higienópolis por enquanto. Só me avisa antes de entrar, porque a fechadura vai mudar até amanhã. Rafaela, espera. Deixa eu explicar. Você vai ter todas as oportunidades de explicar para o advogado, ela disse. Boa tarde, Márcio. Ela desligou. Priscila ainda estava no corredor, fingindo que não havia ouvido nada, com a competência discreta de quem aprende cedo que o emprego depende de boa memória seletiva. Priscila, pode guardar o suco. Vou desembarcar. Sim, senhora. Posso chamar um carro para a senhora? Não precisa, obrigada. Rafaela pegou a bolsa. E Priscila, o que aconteceu aqui hoje não precisa de relatório, mas se alguém perguntar, pode confirmar que eu estava a bordo e que cancelei o voo. Entendido, doutora Rafaela. Ela desceu as escadas do jato com aquela leveza estranha, que vem depois que uma coisa que estava pendendo finalmente cai. Não era alívio exatamente. Era mais como quando você para de segurar o peso de algo que já estava pesado há tempo demais, e os músculos ficam com aquela dor que é, ao mesmo tempo, cansaço e descanso. O sol de março batia no asfalto do aeroporto executivo com força de meio da tarde. Rafaela Castilho Drummond tirou os óculos da bolsa, colocou no rosto e começou a caminhar. Ela ainda não sabia de tudo. Isso viria depois. O que ela não sabia ainda, enquanto atravessava o estacionamento do aeroporto executivo com os ombros mais soltos do que em meses, era que Márcio Drummond havia feito alguma coisa além de ter outra mulher. Que a outra mulher era, de certa forma, o menor dos problemas. Mas esse conhecimento teria que esperar. Por enquanto, havia o sol, o asfalto aquecido e a sensação específica de quem acaba de mudar alguma coisa que devia ter mudado faz tempo. 3 dias depois, o advogado de Márcio ligou para o dela. O escritório da doutora Fernanda Queiroz ficava no 14º andar de um edifício na Avenida Paulista e tinha aquela decoração de tons neutros que faz todo o escritório de advocacia parecer o mesmo escritório de advocacia, como se existisse uma lei não escrita determinando que paredes bege e plantas de folhas largas são obrigatórias. Rafaela nunca havia precisado de uma advogada matrimonial antes. Tinha contratado Fernanda há 4 dias, indicação de uma amiga que saiu do casamento com o dobro do que entrou e uma calma que sugeriu competência no processo. O advogado de Márcio se chamava Dr. Péricles Saraiva, e ele era do tipo que usa gravata mesmo no calor e fala devagar demais, como se cada palavra fosse faturada por unidade. Rafaela imaginou que provavelmente fosse. Meu cliente, disse Péricles, abrindo uma pasta na mesa de conferências, solicita a partilha igualitária dos bens adquiridos durante a união. Fernanda encostou-se na cadeira com a expressão de quem está ouvindo algo que já esperava. Os bens adquiridos durante a união consistem em o apartamento do Higienópolis, Péricles começou, o sítio em Atibaia, o veículo registrado em nome do casal, e ele pausou com o efeito de quem vai anunciar algo importante, uma participação no Grupo Castilho Logística, adquirida através da comunhão parcial de bens durante o casamento. Rafaela olhou para Fernanda. Fernanda olhou para os papéis. Que participação seria essa? Perguntou Fernanda, com a gentileza de alguém que faz uma pergunta cuja resposta já conhece. 22% das ações do grupo, disse Péricles, transferidas para o casal durante o período matrimonial por doação do falecido senhor Orlando Castilho, o que Péricles Saraiva não sabia, porque Márcio não sabia, porque ninguém sabia, além de Rafaela e de um notário em Campinas
e do advogado pessoal de seu pai, que havia morrido 2 anos antes que Orlando Castilho, era que aquelas ações nunca haviam sido transferidas para o casal. Elas haviam sido transferidas para Rafaela Castilho, pessoa física, em instrumento anterior ao casamento. Mas Márcio havia visto os papéis, ou pensava que havia visto. Rafaela ficou quieta por um momento, deixando Péricles terminar de montar o argumento. Fernanda, que era boa no que fazia exatamente porque sabia quando ficar quieta, fez o mesmo. Vou precisar que o senhor me encaminhe os documentos que embasam essa afirmação, disse Fernanda finalmente. Cópia dos instrumentos de transferência, data do registro. Péricles fechou a pasta. Claro, enviaremos até sexta. Depois que ele saiu, Fernanda virou para Rafaela. Que documentos ele tem? Rafaela ficou olhando para a mesa. Eu não sei. Como assim? Quero dizer que eu sei que os documentos reais colocam as ações no meu nome antes do casamento. Ela fez uma pausa. O que eu não sei é que documentos ele acredita que tem. Fernanda ficou quieta por 3 segundos exatos. Rafaela, você está me dizendo que existe a possibilidade de alguém ter fabricado documentos? Estou dizendo que meu pai era um homem que construiu uma empresa do zero em uma época em que isso precisava de muitos acordos informais e que havia pessoas ao redor dele que achavam que sabiam mais sobre a empresa do que eu. Ela levantou os olhos. Estou dizendo para esperarmos até sexta. Os documentos chegaram na quinta. Fernanda ligou às 19 horas, quando Rafaela estava no apartamento novo que havia alugado na semana anterior, um temporário com janelas grandes e uma varanda que dava para um trecho de mata que ela não esperava encontrar em São Paulo. Eles têm um instrumento de transferência, disse Fernanda, datado de 2018, 2 anos depois do seu casamento, assinado pelo seu pai. Rafaela ficou quieta. A assinatura foi autenticada em cartório, continuou Fernanda. Mas tem alguma coisa estranha. Algo é. O tabelião que autenticou morreu em 2020. Cartório foi encerrado. Os livros foram transferidos para o arquivo do Estado, mas os originais. Fernanda fez uma pausa. Os originais foram catalogados como extraviados durante a transferência. Rafaela foi até a janela. Lá fora a mata estava daquele verde escuro de fim de tarde. Fernanda, ela disse. Você conhece algum especialista em documentoscopia? Tenho 2 na lista. Chame os 2. Ela desligou e ficou olhando para as árvores por um tempo, pensando em seu pai. Orlando Castilho havia sido um homem que desconfiava de muita coisa e confiava em poucas. Rafaela tinha herdado isso dele, junto com os olhos castanhos e a teimosia que os netos herdariam, se houvesse netos. Havia também herdado a empresa, e com ela todas as pessoas que orbitavam a empresa e que confundiam proximidade com propriedade. Ela pensou em quem havia estado perto do pai nos últimos anos antes da morte. Havia o Gustavo, assistente pessoal de Orlando durante 8 anos, que havia sido demitido 3 meses depois da morte do patrão, porque Rafaela havia descoberto que ele desviava pequenas quantias para uma conta no exterior, pequenas para os padrões do grupo, significativas para os padrões de quem precisava explicar o estilo de vida para o imposto de renda. Havia o contador, que havia pedido demissão antes que ela precisasse demiti-lo. Havia os 2 conselheiros que votaram contra a eleição dela para a presidência e que, desde então, apareciam nas reuniões com a expressão de quem está esperando o momento certo. E havia Márcio. Márcio Drummond havia aparecido na vida de Rafaela numa festa de confraternização do grupo 7 anos antes. Ele era arquiteto, o tipo bonito de um jeito que não pede licença, com a autoconfiança de quem cresceu sendo o mais interessante da sala e nunca teve motivo para questionar isso. Rafaela havia gostado dele. Havia gostado muito nos primeiros anos. Nos últimos, havia aprendido a reconhecer os tons. E cabe, o que ela não havia aprendido, ainda, era o tamanho da trama que envolvia aqueles tons. Isso também teria que esperar. O especialista em documentoscopia que Fernanda contratou se chamava Rodrigo Almeida e tinha o ar cansado de quem passou muitos anos vendo o que as pessoas fazem com papel quando acham que não serão pegos. Ele examinou os documentos durante 2 dias. Depois ligou para Fernanda com um relatório que ela encaminhou para Rafaela com uma mensagem de texto de 3 palavras. Precisamos nos encontrar. O encontro foi no escritório de Fernanda, numa manhã de chuva fina que deixava a Avenida Paulista
com aquela luz cinza que faz São Paulo parecer uma cidade de outro tempo. O documento é uma falsificação, disse Fernanda sem preâmbulo, assim que Rafaela sentou. Rodrigo identificou inconsistências na composição química da tinta, na pressão do carimbo e em 2 pontos específicos da assinatura do seu pai, que diferem dos documentos originais que você nos forneceu. Ela pausou. A falsificação é boa, mas não boa o suficiente. Rafaela ficou olhando para a chuva pela janela. O que eu não consigo te dizer, continuou Fernanda, é quem a produziu. Isso não é minha área. Não precisa ser, disse Rafaela. Eu tenho uma ideia. Posso perguntar? Melhor esperar. Ela se levantou. Quanto tempo para entrar com a contestação? Posso fazer até segunda-feira. Faça. Rafaela pegou a bolsa. E Fernanda? Não mencione o laudo pericial na contestação ainda. Fernanda franziu a testa. Por quê? Porque eu quero que eles pensem que não sabemos o que temos. Ela colocou os óculos. Por enquanto. Havia uma diferença entre saber que uma coisa aconteceu e saber por que ela aconteceu, e Rafaela havia aprendido com o pai que as duas informações raramente chegam juntas e que quem age com a primeira, antes de ter a segunda, geralmente se arrepende. Ela saiu do escritório e desceu para a rua molhada, e enquanto esperava o carro, pensou em Márcio. Não com raiva, exatamente. Com algo mais parecido com aquela sensação de quando você acha que perdeu alguma coisa importante e depois descobre que não era tão importante assim, mas ao mesmo tempo descobre que alguém tinha colocado a mão onde não devia. A raiva viria mais tarde, quando ela soubesse quem exatamente havia colocado a mão onde não devia e por quanto tempo. O carro chegou. Ela entrou. Na semana seguinte, um dos 2 conselheiros do grupo, o que se chamava Renato Vidal, e tinha aquela expressão permanente de quem discorda de tudo, mas prefere não dizer, pediu uma reunião de urgência com a diretoria. Rafaela foi à reunião. Ela ouviu a proposta de Renato, que envolvia a reestruturação do conselho, a revisão do estatuto e uma linguagem sobre momento de transição da empresa que era suficientemente vaga para significar qualquer coisa e suficientemente específica para significar uma coisa só. Eles queriam a sua cadeira. Ela ouviu até o fim. Depois disse: "Vou avaliar a proposta e responder até o fim do mês." Renato Vidal a olhou com a expressão de quem esperava resistência e não sabe o que fazer com a ausência dela. "Claro", disse ele. Rafaela saiu da sala de reunião, foi até seu escritório, fechou a porta e ficou parada por um momento no meio do espaço que havia sido do pai e que agora era seu. As mesmas paredes, a mesma janela com vista para o pátio de operações lá embaixo, os mesmos caminhões com o logo do grupo que saíam e entravam o dia todo. Ela pegou o telefone e discou para um número que havia guardado há 2 anos sem nunca usar. O homem que atendeu tinha a voz de quem fuma, mas parou, rouca de uma forma específica. "Alô, seu Adelino", disse Rafaela. "Aqui é a Rafaela Castilho, a filha do Orlando." Uma pausa. Depois: "Doutora Rafaela." "Quanto tempo?" "Muito tempo." Ela concordou. "O senhor ainda tem os originais que meu pai deixou com o senhor?" Adelino Fonseca havia sido o homem de confiança de Orlando Castilho durante 30 anos, sem nunca ter tido um cargo oficial na empresa. Havia sido, ao longo dessas décadas, o tipo de pessoa que os homens poderosos mantêm perto quando precisam de alguém que faça coisas sem que essas coisas apareçam em relatório nenhum. Não coisas ilícitas, necessariamente. Apenas coisas que não precisam de registro. Orlando havia confiado a Adelino uma série de documentos originais, lacrados, com instrução de manter-los seguros até que Rafaela pedisse. "Tenho tudo", disse Adelino. "Exatamente como o seu pai deixou. Posso passar na semana que vem? Quando a senhora quiser." Ela desligou e ficou olhando para os caminhões lá embaixo. Pensou no pai, na forma como ele havia construído coisas, tanto a empresa quanto as proteções da empresa, com a paciência de quem sabe que certas situações demoram anos para se desenvolver e que vale a pena plantar antes de precisar colher. Ela havia herdado isso também. A teimosia, os olhos castanhos, a paciência e a empresa. A empresa que algumas pessoas haviam decidido que era delas por direito de proximidade, de matrimônio, de cargo, de qualquer coisa que não fosse o trabalho real que ela havia colocado naquilo desde os 23 anos,
quando o pai a havia sentado na frente de uma planilha de custos logísticos às 10 da noite e dito: "Você vai entender isso até amanhã de manhã, ou vai entender que não é essa empresa que quer." Ela havia entendido até às 2 da manhã e voltado na manhã seguinte com perguntas que o pai havia respondido com um sorriso que não mostrava os dentes, mas chegava aos olhos. Ela havia herdado o sorriso também. Usaria quando fosse a hora certa. Por enquanto, havia caminhões saindo do pátio, um falsificador de documentos em algum lugar que ela ainda não havia identificado com certeza, um marido que achava que sabia mais do que sabia, um conselheiro que confundia paciência com fraqueza e uma caixa de documentos originais esperando em algum lugar de São Paulo. O mês de março estava acabando. Abril seria diferente. Renato Vidal não era um homem que deixava as coisas para o acaso. Era o tipo que chega 15 minutos antes de qualquer reunião para verificar onde cada pessoa vai sentar, que tipo de café será servido, se a luz da sala favorece ou não a sua posição na mesa. 32 anos no mercado financeiro haviam transformado essa vigilância em instinto, e o instinto em algo que ele chamava de estratégia, mas que, visto de perto, era mais parecido com ansiedade bem administrada. Naquela noite de domingo, sozinho no apartamento de cobertura que havia comprado quando a mulher foi embora e os filhos foram junto, Renato assistia ao relatório que Gustavo havia enviado pelo aplicativo de mensagem cifrado que os dois usavam desde o ano anterior. Gustavo Lacerda, 38 anos, ex-assistente de Orlando Castilho, atual problema de Renato Vidal. O relatório era curto. Rafaela havia contratado uma especialista em documentos. A especialista havia recebido os papéis na quinta, resultado ainda desconhecido. Renato colocou o celular na mesa e ficou olhando para a janela. Lá fora, São Paulo faiscava com aquela energia elétrica de domingo à noite que não é agitação nem descanso, apenas o zumbido de uma cidade que nunca para completamente. O documento havia custado R$ 48.000 e um favor que ele preferia não contabilizar. Gustavo havia garantido que era indetectável. Renato havia desconfiado de indetectável desde a primeira vez que ouviu a palavra, mas havia precisado acreditar porque as alternativas eram piores. O plano havia sido simples na origem. Márcio Drummond entraria com o divórcio, alegando comunhão de bens que incluíam as ações. Os processos se arrastaria por anos, como processos sempre se arrastam, e durante esse tempo de instabilidade da empresa, Renato teria espaço suficiente para articular a reestruturação do conselho que havia tentado fazer em vida de Orlando e que o velho havia bloqueado 3 vezes com uma frieza que Renato ainda sentia como uma pedra no sapato. O problema era que Márcio era burro, de uma forma específica, o tipo de burro que acha que não é. Havia se apaixonado pela Vanessa quando o plano pedia que ele apenas cumprisse o papel. Havia se tornado descuidado, havia chegado tarde demais ao aeroporto e deixado as 2 mulheres no mesmo jato, o que havia precipitado tudo num calendário que Renato não havia escolhido. E agora havia uma especialista em documentos. Renato pegou o celular de volta e digitou para Gustavo: "Precisamos conversar pessoalmente. Amanhã cedo." A resposta chegou em 30 segundos. "Pode ser às 7 no mesmo lugar?" Renato confirmou e colocou o celular de volta. Ficou olhando para São Paulo por mais um momento. Depois foi dormir, porque homens que confundem ansiedade com estratégia precisam dormir bem para manter a confusão funcionando. O mesmo lugar era uma padaria no Itaim que abria às 6 e tinha mesas no fundo afastadas do balcão. Renato chegou às 6h55. Gustavo às 7h02, de camiseta e jeans, com aquela aparência de quem passou a última semana dormindo mal, mas está acostumado a funcionar assim. Ela sabe que o documento é falso? Renato pediu direto, sem preâmbulo, quando Gustavo sentou. "Não sei ainda. Você disse que era indetectável." Gustavo olhou para o café que a atendente havia colocado na mesa. Disse que era difícil de detectar. "Há uma diferença." Gustavo: "Olha, o papel foi envelhecido corretamente. A assinatura foi feita por alguém que estudou a caligrafia do Orlando por 4 meses. O carimbo do cartório é uma reprodução do original." Ele ergueu a xícara. "Se ela contratou alguém bom, talvez tenha achado alguma coisa. Se contratou alguém mediano, provavelmente não achou nada. Esse o achou? Aí o problema é diferente." Renato ficou olhando para ele. Gustavo tinha aquela qualidade específica de pessoas que cresceram em ambientes onde a honestidade era perigosa.
Sabia exatamente o quanto dizer, não mais, não menos, e quando parar de falar. Existem originais? Renato perguntou. Os documentos reais do Orlando? Sim. Gustavo pousou a xícara. Sempre existiram. O Orlando era o tipo de homem que não destruía papel nenhum. Onde estão? Uma pausa. Do tipo que ocupa mais espaço do que devia. Não sei. Renato soube que era mentira. Não tinha provas, mas havia aprendido a ler as pausas de Gustavo da mesma forma que Rafaela havia aprendido a ler os tons de Márcio. Gustavo, juro que não sei onde os originais estão, disse Gustavo. Sei que existem, não sei onde. Era tecnicamente possível que fosse verdade. Renato decidiu aceitar, porque a alternativa era pressionar, e pressionar Gustavo era como apertar um balão. O problema saia por outro lado. O Márcio sabe de alguma coisa além do que precisa saber? Do nosso acordo? Não. Ele sabe que eu ajudei a preparar a documentação. Não sabe quem pagou, não sabe o porquê. Ele vai falar se a advogada apertar? Gustavo considerou. O Márcio vai falar o que precisar falar para proteger o Márcio. Isso sempre foi verdade. Renato colocou dinheiro sobre a mesa sem esperar a conta. Me avisa se souber alguma coisa nova. Saiu sem olhar para trás. Na semana seguinte, enquanto Renato articulava conversas discretas com outros membros do conselho e Fernanda preparava a contestação, Rafaela foi até o apartamento de Adelino Fonseca em Pinheiros. Adelino tinha 74 anos e morava num apartamento do tipo que não impressiona na primeira olhada, mas que, depois de um tempo, revela uma ordem muito específica em cada coisa. Os livros organizados por tamanho, as plantas verdes e saudáveis, a mesa da sala com apenas um objeto em cima, uma caixa de papelão selada com fita marrom. Seu pai deixou isso comigo em 2018, disse Adelino, servindo café sem perguntar se ela queria. Disse que você ia precisar em algum momento, não disse quando. Rafaela colocou a mão sobre a caixa. O papelão estava levemente amarelado nas bordas, mas a fita estava intacta. O senhor nunca abriu? Nunca. Adelino trouxe o café e sentou na poltrona defronte. Seu pai confiava que eu ia guardar. Eu guardei. Rafaela abriu a caixa. Dentro havia uma pasta com documentos, uma carta lacrada com o nome dela na capa e um pendrive. Ela abriu a carta primeiro. A letra do pai era aquela que ela conhecia desde criança, inclinada para a direita, as maiúsculas mais largas do que precisariam ser, como se o papel fosse pequeno para o que ele queria dizer. A carta era curta, 3 parágrafos. O primeiro explicava o que estava na pasta, os instrumentos originais de transferência das ações para o nome de Rafaela Castilho, datados corretamente, registrados em cartório cujos livros estavam íntegros. O segundo dizia que, se ela estava lendo aquela carta, era porque alguém havia tentado alguma coisa, que o pai não sabia o quem, mas sabia que alguém tentaria, porque sempre há alguém que acha que tem mais direito do que tem. O terceiro parágrafo era mais curto que os outros dois. Você vai saber o que fazer. Sempre soube. Só estava esperando acreditar. Rafaela dobrou a carta com cuidado, devagar, nas mesmas dobras que o pai havia feito. Colocou de volta no envelope. Ficou quieta por um momento, que Adelino respeitou sem comentário. O senhor sabia o que tinha dentro? Ela perguntou finalmente. Não, mas sabia que era importante. Era. Ela pegou a pasta e o pendrive. Vou precisar que o senhor assine um documento confirmando a cadeia de custódia, que recebeu do meu pai, que guardou intacto, que me entregou hoje, quando a senhora quiser. Pode ser agora? Adelino levantou sem reclamar e foi buscar uma caneta. O pendrive continha algo que Rafaela não havia esperado. Gravações de áudio. 23 arquivos, cada um com data e hora no nome, espalhados ao longo de 2 anos antes da morte de Orlando. A maioria eram reuniões, algumas eram conversas de dois. Ela não ouviu todos ali. Ouviu o suficiente para entender que o pai havia sabido ou suspeitado com precisão suficiente para dar no mesmo, que havia movimento ao redor da empresa, que havia pessoas que aguardavam o momento certo. Havia uma gravação de Renato Vidal, curta, 4 minutos. Uma conversa no corredor do escritório do grupo, captada provavelmente por um gravador no bolso do pai. Renato dizendo, com aquela voz calma de quem acredita que está sendo discreto, que quando a situação mudar ele e os parceiros certos estariam prontos para a transição. Orlando respondendo com uma brevidade que Rafaela reconheceu,
como o sinal de que ele havia ouvido tudo o que precisava ouvir e não pretendia dizer mais nada naquele momento. Ela fechou o laptop que havia pedido emprestado a Adelino e ficou sentada na mesa dele por um tempo. Depois ligou para Fernanda. Tenho os originais, disse. E tenho mais alguma coisa. Que tipo de coisa? O tipo que muda o tamanho do problema. Silêncio da Fernanda por um segundo. Depois, você está bem? Rafaela olhou para a janela do apartamento de Adelino. Lá fora, Pinheiro seguia com sua vida de bairro, que cresceu sem planejamento e ficou bonito por acidente. Estou, disse ela. Mas vou precisar que você me indique um advogado criminal também. Era a primeira semana de abril e Rafaela Castilho havia decidido parar de esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Essa decisão tinha um gosto específico. Não era raiva, ainda. Era mais parecido com quando você está numa sala onde o ar está ficando ruim, devagar demais para você notar em tempo real, e de repente abre a janela e entende que havia um tempo que não respirava direito. A contestação de Fernanda chegou na segunda-feira. Péricles Saraiva ligou para ela pessoalmente às 15 horas, o que era incomum, porque advogados do tipo de Péricles Saraiva não ligam pessoalmente para o advogado adversário, a não ser que algo tenha mudado no cenário. O que havia mudado era que a contestação mencionava documentoscopia. Não o resultado, não os detalhes, apenas a existência do processo. O suficiente para que Péricles, que era esperto mesmo que fosse lento, entendesse que havia uma possibilidade de que o instrumento de transferência que seu cliente havia apresentado não resistisse a um escrutínio técnico. Meu cliente gostaria de explorar a possibilidade de um acordo, disse Péricles para Fernanda, que depois repassou para Rafaela, palavra por palavra com a satisfação controlada de quem ganhou um ponto importante. O que eles estão oferecendo? Perguntou Rafaela. Ainda não disseram. Querem uma reunião. Quando? Esta semana, se possível, Rafaela pensou. Ela ainda não tinha todos os elementos que queria. O pendrive havia dado a ela a gravação de Renato, mas gravações obtidas por seu pai 30 anos atrás, sem o conhecimento dos interlocutores, tinham um valor jurídico incerto que o advogado criminal que Fernanda havia indicado, um homem de nome Claudinho, que atendia a pedido de indicação e tinha o ar de quem jogou em times difíceis a vida toda, estava avaliando. Havia também a questão de Gustavo. Gustavo era o elo entre o documento falso e Renato. Mas Gustavo não falaria a não ser que tivesse uma razão para falar. Aceita a reunião, disse Rafaela. Para a quinta. Você quer que eu negocie algo? Não. Quero ver o que eles têm a oferecer. O que eles tinham a oferecer era, na superfície, razoável. Márcio abriria mão das ações em troca de ficar com o apartamento do Higienópolis e uma compensação em dinheiro que Rafaela interpretou como o custo de encerrar o assunto antes que ficasse maior. O que estava embaixo da superfície era que Márcio havia chegado à reunião com o rosto de alguém que não dormiu e que está começando a entender que foi colocado num jogo cujas regras não lhe foram explicadas completamente. Rafaela ouviu entrar na sala de conferências de Fernanda e reconheceu o tipo de cansaço. Não era o cansaço de quem trabalhou demais. Era o cansaço de quem começou a fazer perguntas e não gostou das respostas. Eles não se olharam diretamente durante a maior parte da reunião. Os advogados falaram, os números foram discutidos. Rafaela concordou com partes, pediu revisões em outras, com a calma de quem está fazendo outra coisa ao mesmo tempo que esta. O que ela estava fazendo era observar Márcio. Em algum momento, enquanto Péricles explicava uma cláusula de não competição que ninguém havia pedido, mas que ele havia incluído por hábito, Márcio ergueu os olhos e olhou para ela. Era um olhar diferente dos que ela havia recebido nos últimos anos. Não era o olhar de quem está administrando uma situação. Era o olhar de quem quer dizer alguma coisa e não sabe se deve. Rafaela esperou. Márcio desviou os olhos. A reunião terminou sem acordo fechado, com prazo de 2 dias para a resposta final. No corredor, enquanto os advogados conversavam baixo no lado oposto, Márcio se aproximou dela. Preciso te falar uma coisa, ele disse. A voz estava diferente da última vez que ela havia ouvido. Pode falar. Ele olhou para os advogados, não aqui. Rafaela o observou por um momento. Havia a possibilidade de que fosse uma manobra. Havia também a possibilidade de que não fosse. Ela havia aprendido com o pai que as duas possibilidades podiam coexistir
e que às vezes a única forma de saber qual era deixar a cena se desenvolver. Tem um café no térreo do edifício, disse ela. Daqui a 15 minutos. Márcio estava lá quando ela chegou, com 2 xícaras na mesa, que ele não havia pedido autorização para pedir, mas que ela aceitou porque café é café. Eu não sabia que o documento era falso, ele disse antes que ela dissesse nada. Rafaela ficou quieta. Eu sabia que alguém tinha preparado os documentos para mim. O Gustavo me disse que eram legítimos, que havia uma versão dos papéis do seu pai que eu não conhecia. Márcio olhou para a xícara. Eu quis acreditar porque me convinha acreditar. Você sabia que o Gustavo havia trabalhado para meu pai? Sabia. E não achou estranho que ele estivesse te ajudando? Márcio ergueu os olhos. Achei. Ignorei. Esse era o resumo de muita coisa, pensou Rafaela. Aquela capacidade específica de achar e ignorar que ela havia visto em Márcio ao longo de 7 anos, em contextos muito menores. Por que está me dizendo isso agora? Porque o Péricles me disse ontem que se o documento for comprovado como falso, eu posso ser indiciado por uso de documento falso em processo judicial. Márcio fez uma pausa. E por que eu precisava te dizer? Rafaela colocou a xícara na mesa. Quem é a pessoa que está por trás disso, Márcio? Ele ficou quieto. Gustavo não fez isso sozinho. Gustavo não tem dinheiro para isso. Não tem conexões para falsificar em cartório. Não tem motivo próprio. Ela o olhou. Quem é? Eu não sei com certeza. Mas suspeita. Outra pausa. O Renato Vidal me procurou há 2 anos. Disse que havia uma oportunidade de eu recuperar o que era justo, que você havia herdado muito porque havia sido protegida, que eu havia contribuído para a família também. Márcio falava com aquela velocidade de quem está contando uma história que não fica bem, mas que precisa ser contada. Ele nunca disse nada diretamente. Era sempre indireto. Mas quando o Gustavo apareceu com os papéis, os dois estavam em contato. Rafaela ficou olhando para ele por um tempo. Obrigada, disse ela finalmente. Márcio pareceu não saber o que fazer com isso. Eu errei muita coisa. Eru. A Vanessa também não sabia de nada. Eu sei. E ela sabia, porque havia reconhecido o tom de quem diz a verdade no corredor do jato, naquela tarde de março que já parecia mais antiga do que era. Isso é problema de vocês dois, não meu. Ela deixou o café pela metade e saiu. Na rua, enquanto esperava o carro, Rafaela ligou para Claudinho. Tenho um nome para você avaliar, disse ela. Me fala. Renato Vidal, conselheiro do Grupo Castilho Logística. Uma pausa. Que tipo de coisa estamos falando? Encomenda de falsificação de documentos para uso em processo judicial. Possível conluio com ex-funcionário da empresa para desvio de informações confidenciais. Ela fez uma pausa. E talvez outras coisas que eu ainda não sei. Vai precisar de mais do que suspeita. Eu tenho uma gravação. Preciso saber se é utilizável. Me manda. Avalio amanhã cedo. O carro chegou. Ela entrou. Abriu e estava passando rápido. Havia coisas se movendo em velocidades diferentes, como sempre acontece quando uma situação que ficou parada por tempo demais começa a andar, algumas coisas lentas demais, outras depressa demais, e a arte era saber quais apressar e quais deixar no ritmo delas. Rafaela havia aprendido essa arte aos 23, na frente de uma planilha de custos logísticos às 10 da noite. Na semana seguinte, 2 acontecimentos ocorreram quase ao mesmo tempo, com o tipo de coincidência que não é coincidência, mas que parece ser até você entender a mecânica. O primeiro foi que Claudinho ligou para dizer que a gravação, dependendo de como havia sido obtida e do contexto, tinha valor probatório limitado, mas não nulo, e que havia outros instrumentos mais úteis se ela tivesse acesso a transações financeiras que pudessem rastrear o pagamento da falsificação. O segundo foi que Gustavo Lacerda ligou para o celular dela. Ela não tinha o número dele salvo. O nome apareceu porque ela havia adicionado depois do episódio com as contas no exterior, 2 anos antes, para referência futura. Ela atendeu. Doutora Rafaela, a voz estava seca. Posso conversar com a senhora? Pode. Presencialmente. Ela ficou quieta por um segundo, calculando. Quando? Hoje, se possível. A senhora escolhe o lugar. Ela escolheu um bar na Vila Madalena que ficava cheio às 7, mas vazio às 5. Chegou primeiro, sentou num canto, pediu água. Gustavo chegou com 10 minutos de atraso
e aquele ar de semana mal dormida que havia piorado desde a última informação que Renato havia compartilhado. Ele sentou sem cumprimento. Renato me procurou ontem, disse Gustavo. Disse que, se as coisas ficassem feias, seria necessário que eu assumisse responsabilidade exclusiva pelo documento, que ele não poderia aparecer no processo. Rafaela esperou. Ele está disposto a me pagar para assumir, mas a quantia é menor do que a que eu precisaria para sobreviver às consequências. Gustavo olhou para ela com aquele olhar de quem fez as contas e não gostou do resultado. Então eu preciso avaliar minhas opções. E quais são suas opções? A que estou avaliando agora é conversar com a senhora. Rafaela inclinou levemente a cabeça. O que o senhor tem que eu não tenho? Tenho a transferência bancária, do Renato para uma conta que eu uso, R$ 48.000, divididos em 4 pagamentos ao longo de 6 meses. Ele fez uma pausa. E tenho os e-mails. E-mail de quê? De quando ele articulou o plano. Mandou para mim e para um terceiro que eu prefiro não nomear por enquanto. Tinha o Márcio em cópia em alguns deles. Gustavo tirou o celular e colocou na mesa, virado para baixo. Eu guardei tudo, por precaução. Rafaela olhou para o celular virado na mesa. Por que veio falar comigo e não simplesmente sumir com isso? Porque sumir não resolve o meu problema legal. Ele a olhou. E porque o Orlando me tratou bem por 8 anos. Sei que não é desculpa suficiente para o que fiz, mas é verdade. Rafaela ficou olhando para ele por um momento longo o suficiente para que Gustavo não soubesse o que ela estava pensando. O que ela estava pensando era no pai, na forma como Orlando Castilho havia construído uma rede de confiança que era sólida o suficiente para sobreviver a ele, que incluía um homem como Adelino, que havia guardado uma caixa por anos sem abrir e que havia deixado rachaduras para pessoas como Gustavo, que haviam precisado de dinheiro mais do que de lealdade, mas que, chegando no momento da conta final, ainda lembravam de onde haviam vindo. O senhor vai precisar de um advogado criminal, disse ela. Zay, conheço um que é bom. Não vai ser barato, mas é bom. Ela pegou o celular da bolsa e anotou o número de Claudinho. Chama ele hoje, antes de falar com mais ninguém. E a senhora? Eu vou cuidar da minha parte. Ela se levantou. O senhor cuida da sua. Gustavo olhou para o papel com o número. Depois para ela. Meu pai trabalhou na empresa do seu pai nos anos 80, no setor de manutenção. Rafaela não sabia disso. O Orlando pagou o tratamento dele quando ele ficou doente. Sem ser pedido, Gustavo dobrou o papel e colocou no bolso. Nunca esqueci. Ela saiu do bar e ficou na rua por um momento, na luz de fim de tarde da Vila Madalena, com essa informação nova que não mudava o que havia acontecido, mas que adicionava uma camada ao mapa de como as pessoas chegam a fazer o que fazem. Às vezes as traições são grandes e premeditadas, às vezes são pequenas e acidentais, às vezes são o resultado de alguém que precisou de dinheiro e de outra pessoa que soube exatamente quando oferecer. Renato Vidal havia sabido. Isso era o que a irritava, agora que a raiva havia chegado para ficar. Não a traição de Márcio, que havia sido dolorosa, mas que tinha uma lógica humana que ela conseguia acompanhar. Era a frieza calculada de Renato, que havia mapeado as fragilidades ao redor dela e as havia explorado com a paciência de quem espera o momento certo. O mesmo tipo de paciência que ela havia herdado do pai. A diferença era o propósito. Rafaela Castilho caminhou até o carro com aquela sensação de quando todas as peças estão na mesa e você começa a ver a imagem que elas formam. Não era vitória ainda, era reconhecimento. A forma específica de clareza que vem quando você finalmente vê a extensão de uma coisa que estava nebulosa. Havia trabalho a fazer. Ela tinha os originais, o laudo, a gravação e agora a possibilidade de ter as transferências e os e-mails. O que faltava era a cena. O pai havia ensinado que documentos ganham processos, mas cenas revelam pessoas. Que havia uma diferença entre provar que alguém fez alguma coisa e fazer com que essa pessoa revelasse, na frente do número certo de testemunhas, exatamente o que havia feito e por quê. A reunião do conselho estava marcada para a 3ª semana de abril. Renato Vidal esperava votar a reestruturação. Rafaela estava esperando outra coisa. Na manhã da reunião do conselho, às 6h40, Renato Vidal recebeu uma mensagem de Gustavo dizendo que havia um problema com os e-mails e que precisavam conversar antes das 10. Renato foi ao escritório direto, sem café,
sem o ritual dos 15 minutos antes de cada compromisso. Chegou às 7h20, subiu pelo elevador de serviço por hábito mais do que por necessidade, e encontrou a sala de reuniões do 23º andar vazia como esperava. O que não esperava era que Rafaela Castilho estivesse sentada na cadeira da cabeceira. Ela estava sozinha, sem advogada, sem assistente, sem mais ninguém. Tinha na frente da mesa uma xícara de café que não havia tocado e uma pasta fechada que ele não reconhecia. Renato parou na entrada. Bom dia, Renato, disse Rafaela. Ele ficou parado por exatamente 3 segundos. Depois entrou e fechou a porta. Bom dia. A voz saiu mais controlada do que ele havia previsto. Isso era treino. Você está aqui cedo. Tenho bastante para fazer antes das 10. Ele puxou uma cadeira e sentou, não na outra ponta da mesa, mas no meio, como se a conversa fosse horizontal. O tipo de manobra que ele havia usado muitas vezes para tirar pessoas de posições de autoridade. Eu ouvi dizer que seu processo com o Márcio está progredindo. Está. Ela não abriu a pasta. Você ouviu de quem? Do Péricles. Ele mencionou em algum contexto. O Péricles não mencionaria isso para você. Você não tem relação com o processo. Renato ajustou os punhos da camisa. Era um gesto que ele fazia quando precisava de um segundo. Somos do mesmo círculo. As coisas circulam. Renato. Ela disse o nome sem entonação especial, sem ameaça, sem calor, do jeito que se diz o nome de uma rua ou de um mês. Eu sei sobre os e-mails. O silêncio que se seguiu foi do tipo que ocupa o espaço de forma diferente dos silêncios normais. Renato ficou olhando para ela. Estava calculando. Ela podia ver, da mesma forma que sempre havia calculado, avaliando qual versão da história era mais plausível, qual ângulo cedia menos, como apresentar o argumento que soasse coerente o suficiente para que um ouvinte razoável precisasse de um momento antes de descartá-lo. Não sei de que e-mails você está falando, disse ele. Sei que não sabe quais especificamente, mas sabe que existem. Ela abriu a pasta, colocou 3 folhas na mesa, viradas para ele. São cópias. Os originais estão com meu advogado criminal. Renato olhou para as folhas sem se mover. Eram os e-mails, 2 deles com o seu endereço no remetente, um deles com uma linha que ele havia escrito numa noite de setembro do ano anterior e que havia achado clever na época. O instrumento precisa ser irrefutável, senão criamos um problema maior do que o que estamos resolvendo. Era uma frase que soava bem em abstrato e péssimo em contexto. Esses documentos foram obtidos de forma ilegal. Foram obtidos pelo Gustavo, que os guardou nos próprios servidores dele durante meses. Rafaela juntou as folhas e fechou a pasta. A cadeia de custódia vai ser discutida pelo meu advogado, mas o conteúdo vai ser discutido pelo promotor. Renato ficou olhando para ela. Ela o deixou olhar. Era esse o momento, ela sabia. O momento em que a pessoa do outro lado faz o cálculo final entre continuar na posição que escolheu ou mudar para outra. Renato Vidal era inteligente. Era também o tipo de inteligência que havia sido tão raramente desafiada, que havia se tornado lenta em situações que não seguiam o script que ela mesma havia escrito. Você está cometendo um erro, disse ele. A voz havia mudado de registro. Não era mais a voz horizontal do corredor de poder. Era a voz de quem está tentando uma última manobra e sabe que pode não funcionar. Eu conheço essa empresa há mais tempo do que você. Trabalhei com seu pai. Trabalhou. Construímos isso juntos, de formas que você talvez não saiba. Conheço cada centavo dessa empresa desde os 23 anos, disse Rafaela, incluindo os que passaram por lugares que não deveriam. Renato ficou quieto. Você esperou meu pai morrer para tentar isso, disse ela. Não porque ele não soubesse do que você era capaz, sabia. Ela pensou na gravação, na voz do pai, na brevidade que era o sinal de que ele havia ouvido tudo o que precisava. Esperou porque, enquanto ele estava vivo, você sabia que não ia conseguir. O Orlando e eu tínhamos um acordo. Que acordo? De que a empresa não ficaria numa mão só. Que a família Castilho era generosa com quem contribuiu. Renato inclinou levemente o corpo para frente. Era o gesto de quem vai fazer o argumento central. Você herdou tudo, Rafaela. Eu passei 15 anos nessa empresa. Outros também. Não é injustiça querer uma parte? Ela o ouviu até o fim. Era um argumento que soava, por um instante, como se tivesse peso,
O tipo de argumento que Renato havia construído ao longo de 15 anos de reuniões, corredores, almoços e aquela forma de falar que tornava as coisas escorregadias antes de ficarem sólidas. Você tinha salário, disse ela. Tinha bônus. Tinha cargo. Meu pai pagou pelo que você entregou. E entregou bem pelo que você entregou. Ela se levantou, como ele havia feito a reunião de reestruturação, mas aqui era o movimento certo. O que você não tem é o direito de falsificar documentos para tomar o que não é seu e depois chamar isso de justiça. Renato ficou olhando para ela de baixo para cima agora. Havia algo no rosto dele que ela reconheceu porque havia visto em outras pessoas em outros momentos, a expressão de quem percebe que o argumento não chegou onde deveria ter chegado, que a outra pessoa ouviu e não ficou em dúvida, que o chão que parecia sólido não era. O que você vai fazer? Ele disse. Já fiz. Ela ajeitou a pasta debaixo do braço. Meu advogado entrou com a representação criminal ontem à tarde. Os documentos que sustentam o processo chegaram ao promotor hoje de manhã. Ela foi até a porta. A reunião do conselho acontece às 10 como planejado. Não vou pedir que você se retire, porque não preciso. Os outros conselheiros foram informados da situação ontem. Ela abriu a porta. Rafaela. A voz de Renato era diferente agora. Não era mais cálculo. Era algo mais parecido com o som de uma coisa que estava há muito tempo sustentada por uma tensão específica e que agora a tensão foi embora. Você vai destruir o que levou anos para construir. Ela parou na porta. Virou para ele uma última vez. Meu pai levou anos para construir, disse ela. Eu só não deixei que levassem. Saiu. No corredor, Claudinho estava encostado na parede com aquele ar de quem passou muitos anos aguardando em corredores e havia ficado confortável na espera. Ao lado dele, dois homens que ela não conhecia pelo nome, mas que Claudinho havia apresentado como sendo da equipe do promotor. Correu bem? Perguntou Claudinho baixo. Correu. Ele vai sair pela porta da frente ou vai tentar sair pelos fundos? Rafaela pensou no Renato sentado na sala de reuniões, com as 3 folhas na frente e o argumento que não havia chegado onde precisava. Vai sentar por mais 10 minutos, calculando se existe uma saída que eu não previ. Quando perceber que não existe, vai pedir para falar com um advogado. Claudinho assentiu. Os homens ficam aqui. Fica aqui também, disse ela. Mas não precisa fazer nada dramático. Ele vai cooperar. É o tipo que coopera quando não tem alternativa, porque sempre achou que cooperação é uma forma de negociação. Ela foi para a sala de espera do outro corredor, onde havia uma janela com vista para a rua lá embaixo, e ficou parada ali por um momento. 10 minutos depois, conforme havia previsto, Renato Vidal saiu da sala de reuniões e pediu para falar com um advogado. A reunião do conselho às 10 foi a mais curta da história do Grupo Castilho Logística, 22 minutos. Os 2 conselheiros restantes, informados na véspera por Rafaela em 2 ligações que ela havia feito com a frieza de quem está comunicando um fato estabelecido, votaram pela manutenção da estrutura atual e pela abertura de investigação interna sobre as atividades de Renato Vidal durante o período em que havia sido conselheiro. Não houve drama, não houve confronto. Havia apenas aquele tipo de silêncio de reunião em que todos os presentes sabem o que aconteceu e nenhum quer ser o primeiro a comentar em voz alta. Depois que os outros saíram, Rafaela ficou sozinha na sala de reuniões, a mesma sala do 23º andar onde havia encontrado Renato 3 horas antes. Pegou o celular, ficou olhando para a tela por um momento. Havia uma pessoa para quem ela precisava ligar, mas não era advogado, não era Fernanda, não era Claudinho, não era nenhuma das pessoas que faziam parte da mecânica do que havia acontecido nas últimas semanas. Era a Priscila, a comissária de bordo que havia estado no jato naquela tarde de março, que havia buscado o capitão Henrique sem perguntar por quê, que havia guardado o suco de laranja com a descrição de quem aprende cedo que emprego bom é emprego onde se guarda silêncio nas horas certas. Rafaela havia prometido a si mesma que, se as coisas ficassem certas, Priscila receberia um reconhecimento formal de desempenho e um ajuste de salário que estava atrasado há 2 anos por burocracia interna. Coisas que não eram dramáticas, que não apareceriam em nenhuma história, mas que eram a diferença entre uma empresa que o pai havia construído e uma empresa que as pessoas que orbitavam em volta achavam que podiam tomar. Ela discu.
Priscila atendeu no segundo toque. Priscila, aqui é a doutora Rafaela. Boa tarde, doutora. A voz tinha aquela compostura profissional que já havia se tornado reconhecível. Quero que você entre em contato com o RH essa semana. Há um processo de reconhecimento de desempenho no seu nome e um ajuste retroativo de 3 meses. Uma pausa. Obrigada, doutora Rafaela. Obrigada é meu. Ela olhou pela janela do 23º andar. Boa tarde. Desligou. Ficou mais um momento parada, olhando para São Paulo lá embaixo, que seguia com a sua vida de trânsito e movimento e construção constante, a cidade que havia crescido sem planejamento e ficado bonita e feia ao mesmo tempo, como a maioria das coisas que crescem com força, mas sem método. Havia uma frase do pai que ela havia lembrado várias vezes nas últimas semanas. Ele havia dito quando ela tinha uns 12 anos, saindo de uma reunião de condomínio que havia ficado tensa, com aquele sorriso que não mostrava os dentes, mas chegava aos olhos. A maioria das brigas dura mais do que deveria, porque nenhum dos dois lados quer ser o primeiro a deixar de fingir que está ganhando. Ela havia achado que era sobre aquela reunião de condomínio específica. Só agora entendia que era sobre outra coisa. Na semana seguinte, o processo de divórcio foi encerrado em comum acordo. Márcio ficou com o apartamento do Higienópolis e o sítio de Atibaia. Rafaela ficou com tudo que sempre havia sido dela. Os advogados trocaram os documentos finais numa reunião de 50 minutos em que nenhuma das partes precisou estar presente e nenhuma das partes foi. O processo criminal contra Renato Vidal levaria meses para se desenvolver, como processos criminais sempre levam. Gustavo havia firmado acordo de colaboração com o promotor, o que reduziria a pena dele e forneceria ao processo exatamente o que o processo precisava. Rafaela não acompanharia o andamento pessoalmente. Claudinho faria isso. Era para isso que Claudinho existia. O que ela faria pessoalmente era sentar, na primeira quinta-feira de maio, na mesma cadeira em que seu pai havia sentado 30 anos antes, e abrir uma planilha de custos logísticos que havia ficado para trás durante semanas de processos e reuniões e revelações. Havia trabalho real a fazer. Havia uma empresa que movia mercadorias pelo Centro-Oeste com uma eficiência que ela mesma havia construído ao longo de anos, que precisava de atenção e de decisões e de uma liderança que olhasse para os números sem confundi-los com poder pessoal. Às 8 da noite, quando o escritório havia esvaziado e a luz lá fora havia mudado do laranja do fim de tarde para o azul escuro do começo de noite, o capitão Henrique Bastos mandou uma mensagem de texto simples. A aeronave revisada e pronta para o próximo voo. Aguardando autorização da senhora. Rafaela respondeu. Autorizado para sexta. Destino Campinas. Decolagem às 8 da manhã. Havia uma reunião de operações na sexta em Campinas que havia sido cancelada 2 vezes por conta de todo o resto. Ia ser a terceira vez que ela voava para Campinas naquele jato, mas a primeira vez em muito tempo que voava sem o peso de alguma coisa que estava pendendo. Ela salvou a planilha, desligou o computador, pegou a bolsa e apagou a luz do escritório. Na rua, o ar estava com aquele cheiro específico de São Paulo depois que a temperatura baixa, quando a cidade para de transpirar e fica por um breve momento com uma clareza que não dura, mas que existe. Rafaela caminhou até o carro. Amanhã havia planilhas. Depois de amanhã havia Campinas. Depois havia a empresa, que havia sido do pai e agora era dela, e antes disso havia sido o sonho de alguém que havia chegado com as mãos vazias e uma teimosia que os netos herdariam. Ela entrou no carro. O motorista perguntou: para onde? Para casa, ela disse. E foi.